Olá! Como prometido, nós estamos trazendo hoje uma conversa sobre como o advogado pode ser vitorioso numa ação sobre danos morais. Nós vamos aqui colocar pela ótica do consumidor, porque o tema é extremamente amplo e o que nós vemos de forma mais recorrente é o direito do consumidor realmente. Então, primeiramente, nós temos que diferenciar quando o dano é presumido ou quando ele tem a necessidade de prova. Isso é fundamental para que você tenha uma maior possibilidade de êxito. O que eu queria compartilhar aqui é um processo, não é? Cada um tem o seu processo e esse processo deve ser mantido. Então, o que acontece? Eu acho que é extremamente importante dividirmos isso em etapas: o atendimento, a pesquisa e a elaboração. Bom, o atendimento, então, é das fases mais importantes para que você obtenha esse êxito. Quando o cliente vem ao seu escritório, quando você procede à consulta, já durante a narrativa dele, você já vai tendo uma ideia de que o que ele traz para você há realmente a incidência de um dano passível de reparação pecuniária. Porque, vejamos, nem toda violação contratual gera um dano indenizável. Não é? É a questão do dano que nós falamos de dano in re ipsa, que é o dano presumido, e nem todas as vezes isso acontece. Por exemplo, nós temos uma decisão do STJ que diz que o mero saque indevido na conta de um correntista não gera dano moral. Para que seja gerado esse dano moral, vai ter que verificar a peculiaridade do caso, ver se houve uma repercussão na personalidade, se houve um dano à personalidade, se houve algum tipo de violação na dignidade daquele correntista para então haver a obrigatoriedade de uma reparação. O que já diferencia quando estamos falando da negativação indevida, da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, SPC e Serasa. Essa inscrição, se comprovada indevida, vai gerar o dever de indenizar, porque fica óbvio a repercussão negativa, a violação à personalidade daquela pessoa. É óbvio que uma negação indevida vai te dar problemas de crédito, sujou, para utilizar de uma expressão cotidiana, o seu nome no mercado. Então vai trazer inúmeros prejuízos. Isso prescinde de prova. Voltando ao tema, você vai verificar durante a narrativa do cliente se ocorreu algumas dessas hipóteses. Se haverá necessidade de prova inequívoca, de produção de prova, ou se é um dano presumido. Não podemos ainda nos enganar de que, apesar de ser presumido, nós temos que juntar elementos, né? Por exemplo, na negativação indevida, você vai ter que comprovar não só aquela carta recebida pelo Serasa, vai ter que haver uma consulta num órgão oficial e juntar esse processo. Então, vejamos bem que não é uma questão de somente narrar aquele fato e automaticamente vai ter uma indenização. Não. É muito importante que nós tenhamos elementos comprobatórios. Se a prova vai ser necessariamente robusta, inequívoca, aí já depende de cada caso. Depois que você sai da narrativa do cliente, você vai dar um parecer a ele, dizendo se há uma possibilidade de indenização, se aquele caso configura um dano, ou se o que ele sofreu foi um dano à personalidade, se aquilo há uma repercussão na vida dele passível à reparação pecuniária, e a partir daí, como vocês vão agir. Então, o que acontece? Havendo essa violação, se você já está certo de que a sua ação tem a possibilidade de êxito porque existe a ocorrência da violação, você vai passar para a elaboração. Se você for dar entrada em juizados especiais, eu aconselho a dar uma especial atenção aos fatos. Os fatos narrados de forma concisa, objetiva, vão fazer toda a diferença na sua inicial. Eu gostaria de chamar a atenção especialmente aos preâmbulos, que também são importantes. Como nós ainda temos muitas decisões baseadas em mero aborrecimento, é importantíssimo que chamemos a atenção do magistrado para a ocorrência das violações. Eu tenho um exemplo que eu gosto de discutir, que é a questão do desconto indevido e da necessidade da comprovação de má-fé. Eu acho que o legislador, no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, foi bem incisivo em dizer que simplesmente havendo aquela cobrança indevida, havendo pagamento indevido, você deveria receber esse pagamento em dobro. Eu acho que ele foi objetivo e ele passou a mensagem dele.
mas o judiciário deu uma interpretação mais ampla e requer a comprovação da má-fé. Então vejamos, se você sofre essa cobrança indevida, cientifica o ente que cobra você de que ela é indevida, e aí você paga para poder depois requerer o seu direito, havendo essa ciência daquele que te cobra, na minha opinião, ocorreu a má-fé. Uma vez que houve a cientificação e ele não corrigiu a conduta dele, manteve a cobrança, ela ocorreu má-fé. Porque ele sabia, ele tinha ciência de que não poderia proceder àquela cobrança e ainda assim o fez. Então eu acredito que o que possamos fazer é um preâmbulo da existência da má-fé e colocar o porquê você entende que houve má-fé para fazer jus àquele pagamento em dobro. Como eu disse, a questão dos fatos a descrição concisa dos fatos é extremamente importante. Os fatos também vão decorrer do nível da repercussão. Se houve uma repercussão emocional, se houve uma repercussão de ordem moral forte, coloque nos seus fatos, mas tente não colocar uma coisa muito emocional, apelar para o emotivo demais. O magistrado não vai se atentar muito a esses fatos. Ele vai se atentar à narração dos fatos, à comprovação juntada, como eu já disse anteriormente, comprovação possível de produção, mesmo sendo dano presumido, e daí ele vai partir para o seu entendimento. A pesquisa também é muito importante. A pesquisa da sua jurisprudência deve ser atual, consubstanciada nos pareceres do STJ, nos enunciados, nas súmulas. Tudo isso para você aumentar a sua chance de êxito. Não adianta a gente insistir numa tese que já se encontra ultrapassada, independente da gente entender ou não dessa forma. Então, nós temos aí a decisão que eu mencionei no começo, é super recente do STJ acerca desses saques indevidos, que para que surja a necessidade e a possibilidade de reparação, deve haver prova inequívoca. Então, você tem que analisar, fazer essa análise que é extremamente importante. Nem todo descumprimento vai ensejar uma ação. Vejamos, se todas as vezes que nós passarmos por alguma contrariedade, nós acionarmos o judiciário, vai ficar impossível, vai ficar impraticável. Então, nós temos que suportar problemas cotidianos. O que gera uma ação, e principalmente uma ação que vai visar uma reparação por danos extrapatrimoniais, é a extensão desse problema. Principalmente no caso do desvio produtivo do consumidor, que é outro preâmbulo muito importante. Você pode colocar como preâmbulo, pode colocar no corpo da petição fazendo a divisão. O desvio produtivo do consumidor, também chamado de perda do tempo útil, é extremamente importante. Não é razoável que o consumidor gaste quantidades imensas de tempo, deixe toda a sua vida consternada, mude sua rotina, para resolver um problema ao qual ele não deu causa. Então, você juntando, voltando ao direito do consumidor, protocolos, e-mails, todo esse arcabouço probatório vai aumentar as suas chances suas chances de êxito na reparação, no reconhecimento do dano com o direito da reparação pecuniária, bem como vai ensejar uma majoração desses valores a título de dano moral. O quantum vai vir diretamente da quantidade de provas que você produz. Vejamos, uma pessoa que tem a sua luz suspensa por falta de pagamento, sendo que ela fez o pagamento. Se ela fica 24 horas sem luz, esse dano vai gerar X reais. Se ela ficar 5 dias, você multiplica esse X por 4, 5. Então vai depender também da gravidade, da extensão do dano em cima daquela pessoa. Então é muito importante fazer essa divisão. Os danos morais, eles são vistos com muito preconceito. Tem-se a ideia de que a pessoa quer lucrar com o seu sofrimento. Tratei isso no vídeo anterior. Mas isso não é verdade. Então, resumidamente, para aumentar suas chances de êxito, você tem que estar atualizado no tema, verificar com muita atenção a demanda trazida pelo seu cliente, a verificar se há dano presumido ou se há dano que não prescinde de prova, ou seja, que há necessidade de fazer um conjunto probatório, verificar ainda se é caso de juizados ou de varacíveis, observando o caso concreto, o valor da causa, o tipo de dano, se vai necessitar de perícia, se não há necessidade, se a prova documental já é suficiente para que se dê uma sentença.
Todo esse conjunto vai determinar se você vai ser exitoso ou não. É lógico que a gente tem que levar em consideração as variantes, né? A decisão do juízo, o entendimento, ou seja, pesquise também o entendimento do Tribunal de Justiça no qual você atua, né? Eles têm enunciados, súmulas, encontros que determinam diversos entendimentos que vão incidir em cima da sua petição inicial, do seu processo. A sua ação também vai depender diretamente desses enunciados. Então, faça com atenção, faça com tranquilidade, ouça seu cliente, faça as anotações pertinentes, interrompa ele para você saber, entender melhor o que aconteceu, veja como chegou àquele ponto, veja também a proatividade do seu cliente para resolver o problema. É muito importante que ele não tenha sofrido o problema e não tenha feito nada para resolver. Poucos casos há uma dispensa da tentativa administrativa de resolução. A maioria deles exige, dos tribunais, exige que tenha havido uma tratativa anterior. Não é necessário esgotar a via administrativa, mas é extremamente importante que tenha havido, por parte do seu cliente, alguma tratativa, que ele tenha tentado resolver. Porque há casos em que, ocorrendo o problema e cientificando a empresa, esse problema vai ser sanado, né? E havendo esses casos, você não vai ter êxito, porque o juízo vai entender que não houve a disposição de resolver o problema, não havia um real interesse em resolver. Aí vai entrar naquela questão de que o cliente só queria lucrar, a pessoa só queria receber. Então, infelizmente, nós temos entendimentos de menosprezo à reparação pecuniária. Em alguns casos, ela realmente não existe. Então, nossa chance de êxito vem diretamente dessa análise super necessária, tá? Eu espero ter contribuído, ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E muito obrigada por ter assistido.